No programa de hoje, vamos conversar com o ex-ministro Ricardo Bezoini. Ele já ocupou 5 pastas, como a Previdência, Trabalho e Emprego, Relações Institucionais, Comunicações e também Secretaria de Governo, entre os governos dos ex-presidentes Dilma e Lula. Seja bem-vindo, ministro Ricardo Bezoini, ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, Robson. Prazer estar com você. Agradeço o convite e fico à disposição para dialogar. Prazer tê-lo conosco. E eu peço que o senhor inicie a entrevista conosco falando sobre a avaliação que faz em relação ao atual quadro político eleitoral que o Brasil está vivendo neste momento, já caminhando aí do meio para o final de março. Perdão, Exatamente. de maio. Estamos iniciando maio, que significa que nós estamos há 5 meses do primeiro turno das eleições. E temos um quadro que não é imprevisível, Infelizmente, ele era previsível desde a vitória de Jair Bolsonaro em 2018 e de sua posse em 2019. Um governo incompetente do ponto de vista da gestão, um governo que tem pautas antipopulares, temas que são repudiados pela maioria do povo brasileiro, como a privatização, a desregulamentação de vários mercados, a redução de direitos trabalhistas e previdenciários, a própria questão vinculada aos preços dos combustíveis, que acaba gerando inflação para toda a economia, a falta de gestão pelo Banco Central da questão cambial, que pressiona também a inflação. Enfim, e essa retórica violenta e hipócrita, o tempo todo tentando dissimular elementos da conjuntura e tentando desviar a atenção das pessoas dos assuntos principais, que são o desemprego, a fome, a inflação, e ele fica o tempo todo criando esses falsos impasses com o TSE, com o ministro do Supremo, para justamente manter a pauta no campo que ele quer. Nós vimos o que aconteceu na pandemia, com mais de 600 mil brasileiros vitimados pela Covid, mas desses daí uns 400 mil é a Covid com o Bolsonaro, porque se fosse com Lula, com Dilma, não teria esse alcance todo a pandemia. Então, é um quadro muito difícil do ponto de vista da população, e nós temos a esperança de poder mudar esse ano na eleição. Para mudar, evidentemente, precisamos ter estratégia política de convencer a maior parte do povo brasileiro de que é preciso virar a página, colocar um fim a esse tipo de política, iniciar um novo processo com estabilidade democrática e com geração de emprego, renda e programas sociais que sejam capazes de reduzir a desigualdade, a miséria e a fome no nosso país, com emprego e renda para a população. Isso é um trabalho que não é fácil, você sabe disso, mas que o Lula já demonstrou que é possível. Pegamos o Brasil em 2003 com um quadro muito ruim e revertemos, chegando o Lula a ter mais de 80% de popularidade em 2010, e Dilma também fez um primeiro mandato muito bom, mas o segundo mandato foi inviabilizado pela crise política que Aécio Neves e Eduardo Cunha organizaram para parar o país, para derrubar o governo. Conseguiram derrubar, mas derrubaram muito mais a condição de vida do povo brasileiro. Então, esse é o quadro que eu estou vendo hoje. Espero que seja um quadro bem diferente a partir de janeiro de 2023. O ex-ministro relembrou um momento importante, aquele momento das pautas bombas, que aconteceram, conduzidas por Eduardo Cunha e Aécio Neves, e grande parte do PSDB embarcou nessa questão, tanto é que momentos depois, alguns anos depois, o próprio presidente, ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e alguns outros expoentes mais do tempo da fundação do PSDB, reconheceram esse erro que o próprio partido cometeu e os males que trouxeram ao Brasil. E, falando sobre a ex-presidente Dilma, ministro, eu me recordo dos pronunciamentos, inclusive no momento
da queda da presidente, quando ela fez alguns alertas. Parece que estamos vivenciando a realidade, infelizmente, de alguns desses alertas que ela colocou, e eu gostaria que o senhor compartilhasse quais seriam, na sua visão, os dois principais. Robson, a presidenta Dilma fez mais de uma vez, durante aquele processo de crise, o alerta principal de que o ataque não era ao PT ou a ela, Dilma, nem sequer ao Lula. O ataque era os direitos do povo brasileiro. E, de fato, ela previu que teríamos mais desemprego, mais inflação e, principalmente, a retirada de direitos. É bom lembrar que nós conseguimos gerar 20 milhões de empregos em 12 anos com os empregos da CLT, perdão, os direitos da CLT e da lei previdenciária totalmente mantidos. Ao contrário, nós melhoramos algumas questões que, em tese, significariam mais custo para o empresariado, mas que, na prática, se reverteram em mais mercado interno. É bom lembrar que o Brasil é um país que exporta mais de 200 bilhões de dólares por ano, mas a sua economia é basicamente voltada para o mercado interno. Portanto, é preciso ter renda, precisa ter emprego, para que as pessoas possam movimentar essa imensa cadeia comercial, industrial, de serviços, que é justamente o que sustenta o emprego. Ou seja, o Lula e a Dilma aumentaram o salário mínimo em valor real, em dólar, aumentaram o colchão de proteção social com Bolsa Família e outros programas, e ainda assim não houve inflação alta e não houve perda de competitividade. Ao contrário, o Brasil saiu de 80 bilhões de dólares de exportação em 2002 para mais de 200 bilhões em 2014. Ou seja, é possível ter competitividade com salários razoáveis e geração de emprego. Isso está provado. É claro que não é fácil, tem que ter estratégia, mas está provado. Portanto, esses foram os alertas que a Dilma fez. O Brasil vai perder muito com o golpe. E perdemos muitas coisas e vai ser uma luta a recuperar, porque destruir, às vezes, é mais fácil do que construir. Leva mais tempo construir do que destruir. Ministro, na hora em que a presidente Dilma caiu, uma das primeiras atitudes do presidente que assumiu, Michel Temer, foi mudar a política de preços da Petrobras, que tem impactado violentamente no preço que a gente paga do gás, da gasolina, do óleo diesel e todos os produtos que dependem desses derivados, que são derivados do petróleo, como também, né, toda a cadeia econômica, né, até pela forma de transporte que nós temos no Brasil. Foi uma ação do presidente Michel Temer e Bolsonaro está mantendo isso, né? Não foi nem projeto de lei, ele passou nem por lei, nem pelo Congresso, né? Na verdade, isso foi uma decisão do presidente. Isso tem alguma relação com a queda da presidente, na sua avaliação também? Eu não tenho dúvida. Eu atribuo dois fatores principais para a queda da presidenta, que, na verdade, era a queda do PT, né? Do projeto liderado pelo PT. Um deles são os BRICS. Eu acredito que a articulação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul incomodou a matriz, né, o Império Americano, e passou a ser um problema. O próprio fortalecimento do Banco dos BRICS também, né? Isso, não, ele é um problema tanto em relação ao banco e o fundo dos BRICS, como em relação à China e à Rússia, que são países euroasiáticos, no caso da Rússia, euroasiático, da China, asiático, colocarem, de certa forma, um pé na América do Sul, que hoje esse pé está, na verdade, na Argentina, né? Os principais acordos comerciais hoje de Rússia e China são com a Argentina e não com o Brasil, porque o Brasil mudou de orientação. E a outra questão é o pré-sal. O pré-sal, além de garantir soberania energética para o Brasil, permitiria, sob o governo democrático e popular, criar as condições para toda uma política industrial de educação e de saúde com o fundo do pré-sal e uma política de desenvolvimento. Não ficar dormindo sobre os lucros do petróleo, mas buscar usar o recurso do petróleo para desenvolver toda a cadeia industrial do petróleo e outras cadeias produtivas, inclusive das energias alternativas. Bom, com isso, o que nós vimos depois que a Dilma saiu, faz pouco mais de
6 anos que teve o golpe no Brasil. A Petrobras foi desossada, ela terá que ser reconstruída, o mercado de petróleo ficou totalmente desregulamentado e nós temos hoje uma empresa, a Petrobras, que é do povo, que ela está, na verdade, trabalhando a favor dos acionistas minoritários. A margem Principalmente de lucro... estrangeiros, né? Exatamente, mas também os brasileiros, grandes brasileiros. Só para te dar uma ideia, eu me debrucei sobre o balanço do ano passado da Petrobras, estudando para fazer uma palestra sobre o tema, e eu verifiquei que o lucro da Petrobras no tempo do Lula e da Dilma ficava na faixa de 10% a 12% sobre o patrimônio líquido, que é um lucro bastante razoável. Internacionalmente, a maior parte das empresas de petróleo tem um lucro nessa faixa. Hoje, em 2021, 2022 ainda está em curso, nós tivemos um lucro de 27% sobre o patrimônio líquido. Para você ter uma ideia, a gente acha que os bancos brasileiros lucram muito, e lucram muito mesmo. Eu sou bancário, eu sei disso. Os bancos internacionais lucram menos, lucram na faixa de 12%, 14%. E a Petrobras lucrou 27%. Ou seja, os bancos nacionais 20%, os bancos estrangeiros 10% a 12%, e a Petrobras, que lucrava 10% a 12% no governo Lula, lucra agora 27%. Da onde sai esse dinheiro? Do seu bolso, do meu bolso, e o pior, do bolso dos mais pobres, que pagam direto ou indiretamente na comida, no vestuário, nos móveis, na sobrevivência cotidiana, inclusive aqueles informais, trabalhadores informais, que estão vivendo ou dirigindo carro para Uber, ou dirigindo seu próprio carro para ser um ambulante, um comerciante autônomo, e estão pagando R$ 8,00 pelo litro da gasolina. E os caminhoneiros pagando o valor no diesel, que está comendo o frete. Hoje mesmo tem uma matéria na Folha de São Paulo mostrando que tem muito caminhoneiro abandonando, vendendo o caminhão e buscando outra coisa para fazer, porque não conseguem mais ter margem no frete, porque boa parte é consumido pelo diesel e pelos pedágios. Sem dúvida, né? E o que é mais interessante perceber, ministro, é que se faz a divulgação de um balanço, né, com mais de 100 bilhões de reais de lucro do ano passado para cá, né, comemorando de uma maneira como se fosse o lucro para a população, mas que não é um lucro para o povo. E ainda assim, não representa uma boa gestão, representa exploração, né, Claro. de todos nós que pagávamos em torno de R$ 2,68 no litro da gasolina, e agora estamos pagando em algumas partes do Brasil, como Natal, Rio Grande do Norte, por exemplo, que paga em torno de R$ 8,50 no litro da gasolina. Mais de 8 já. Quem é que não ganha dinheiro desse jeito, né? Isso aí não Claro, é boa assim gestão, isso é exploração. quase né? um monopólio e com preços altíssimos. Exatamente. Uma coisa absolutamente irracional. Eu lamento que até hoje não tenha tido um protesto mais vigoroso por parte da população, porque está sendo um autêntico roubo. Estão roubando cada brasileiro, cada brasileira, especialmente os mais pobres, que lutam para poder se alimentar. Não tem margem sequer, às vezes, para ter um lazer. Ministro, e eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma avaliação agora em relação ao quadro político-eleitoral de 2022. Né? Como é que o senhor está avaliando as projeções daqui para frente, né? Nessa eleição, né, que está mostrando que não há realmente viabilidade até o momento de terceira via e um quadro que deve se consolidar realmente com a luta de Lula contra o próprio Bolsonaro. Eu acredito até que os partidos que não são nem pró-Bolsonaro nem pró-Lula estão sendo indelicados com o Ciro Gomes. Porque, na verdade, a única terceira via ainda que existe é ele. Mesmo assim, com o percentual das pesquisas muito limitado. Na verdade, o que existe hoje, pelas características políticas desse período, é quase que um plebiscito. O povo vai julgar se quer que Bolsonaro continue ou se saia. E o único político que demonstrou capacidade de agregação e de ter, pela sua história, uma referência positiva da população para derrubar o Bolsonaro é o Lula. Então, seria muito importante que todos esses partidos que são de centro, de direita, que não concordam com o PT, inclusive o PDT do Ciro, que fizesse uma avaliação
se não vale a pena a gente se juntar nessa frente para derrotar o fascismo e o militarismo tosco. Quando eu falo de militarismo tosco, é porque eu defendo as Forças Armadas. Ao contrário desses generais de Araque que estão no governo, eu defendo as Forças Armadas. Eu quero Forças Armadas profissionais, fortes, longe da política. A política é para civis. Então, nós precisamos lembrar que existe hoje um cenário que, vamos imaginar a hipótese do Bolsonaro vencer as eleições. Serão mais 4 anos legitimados pelas urnas de desaforos aos poderes, de instabilidade econômica e política, de falta de projeto econômico, de emprego, de renda. E se Lula ganha com Alckmin de vice, significa uma aliança entre a esquerda democrática e um centro ou centro-direita que tem responsabilidade democrática também. Ou seja, é uma junção, é algo que eu sonhava lá nos anos 90, quando eu tinha uma boa relação com o PSDB de São Paulo, e nós sonhávamos em ter uma chapa, já em 94, entre Lula e Tasso Gereissati, por exemplo, ou, mais para frente, depois foi viabilizado com a ascensão de Fernando Henrique com o programa que ele desenvolveu. Mas eu creio que é possível estruturar uma frente de grandes democratas do Brasil que tem a responsabilidade de vamos virar a página, vamos derrotar Bolsonaro e mostrar que o povo brasileiro não quer essa política tosca, agressiva e antipopular. Eu fiz, inclusive, alguns meses atrás, uma entrevista com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele deixou muito claro que não tem a menor dúvida que, caso o seu próprio partido não tenha uma candidatura viável e no segundo turno tenhamos o quadro com Lula e Bolsonaro, não há a menor dúvida da parte dele de que o voto e todo o apoio político se dará em favor desse presidente Lula, que corrobora com o que o ministro acabou de falar. Ministro, e com relação o papel que tem sido desempenhado pelas Forças Armadas, por essa banda de militares dentro do governo, até se nós compararmos com os piores períodos da ditadura, me parece que havia pelo menos digamos assim, um nacionalismo verdadeiro, não de entregar de bandeja o patrimônio brasileiro, com o detalhe, uma coisa é quando você vende alguma coisa dentro de uma programação, vai destinar para uma política pública, Você tem um planejamento, tem um projeto. Hoje ninguém sabe o que está acontecendo com o dinheiro das vendas dos pedaços da Petrobras e demais empresas públicas no Brasil. Exatamente. Na verdade, nós temos no Brasil uma história de participação dos militares na vida política do país. É bom lembrar o papel que o Caxias teve ainda no governo monárquico de Dom Pedro II, sufocando rebeliões em todo o país, e depois a própria proclamação da República, que foi um marechal, golpe militar, golpe militar contra o governo de Dom Pedro II, que tinha muitos defeitos, mas tinha um regime semi-parlamentarista, e posteriormente nós tivemos a própria ascensão de Getúlio Vargas, que tem muitos méritos, Getúlio, mas que também ele foi afiançado pelos militares e ficou 15 anos no poder sem eleições, garantido pelos militares. Fez muita coisa boa, mas também foi autoritário e teve o Estado Novo, que foi uma ruptura total com a democracia. Bom, depois que Getúlio sai do poder, quem se elege? Um marechal, Dutra. E depois você tem toda a instabilidade no período JK, onde quem assegurou a posse do JK foi também um militar, Lott. Ou seja, a participação dele sempre foi muito intensa. Quem levou Getúlio ao suicídio foi a cúpula militar e deram o golpe de 64. Nós podemos dizer tudo dos militares da ditadura, mas não podemos acusá-los de serem entreguistas. Ao contrário, Ernesto Geisel denunciou o acordo militar com os Estados Unidos porque os Estados Unidos queriam impedir o Brasil de comprar tecnologia nuclear da Alemanha. A indústria petroquímica foi instalada naquele período. Grandes obras de infraestrutura.
A Petrobras foi fortalecida. Então, era um governo autoritário que torturou, que matou, mas, do ponto de vista da visão de país, tinha um certo patriotismo de verdade. Esses militares que aí estão promovendo a entrega do patrimônio público brasileiro. Por isso que eu falo que as Forças Armadas verdadeiras não podem ter identidade com esse tipo de militar. São militares que estão entregando o país e ao mesmo tempo, coonestando com esse tipo de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que nós precisamos retomar um diálogo institucional onde fique claro, as Forças Armadas do Brasil, que foram fortalecidas pelo governo Lula e pelo governo Dilma, do ponto de vista do seu equipamento, do seu profissionalismo, estão agora num momento crítico e precisam retomar o seu papel. Defesa nacional, ponto. A defesa nacional é função das Forças Armadas. A política é função dos civis. O militar que tem vocação política deve abandonar a farda, cumprir um período de afastamento para depois, como civil, buscar se eleger ou participar da vida política de alguma forma. E o ministro acredita na possibilidade de separar o joio do trigo dentro das Forças Armadas e no eventual novo governo do presidente Lula fazer com que membros integrantes das Forças Armadas, eles realmente liderados por pessoas que têm essa mentalidade, cumpram o seu papel constitucional? Robson, nós governamos 14 anos, praticamente, o país, com uma integração, de fato, não apenas de relacionamento, mas de reconhecimento desse papel da defesa nacional, que em muitos locais do país eles combinam atividades sociais de assistência, os próprios médicos das Forças Armadas. Então, não tem problema nenhum do Lula e do PT com as Forças Armadas. O problema foi desses generais, que alguns deles entenderam que era possível articular um golpe e foram decisivos na articulação do golpe. Eu creio que, se Lula se eleger, ele vai retomar o diálogo institucional e profissional. Não vai fazer nenhum acordo, porque não é o caso de fazer acordo. A Constituição é clara. As Forças Armadas têm o papel da defesa nacional. E apenas isso. O próprio artigo 142, que tem uma interpretação de alguns, que é uma interpretação interessada em distorcer, ele é um artigo que é muito claro. E é um artigo que foi redigido no final da ditadura, ou seja, com todo um clima ainda de preocupação, mas ele é muito claro. Somente para restabelecer a ordem pública, em caso de uma crise onde um dos poderes faça mas sempre sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, que é quem diz o que é constitucional e o que não é. A gente pode gostar ou não das decisões do Supremo, mas elas têm que ser cumpridas. Verdade. Ministro, e caminhando para próximo de finalizar a entrevista, eu gostaria de uma palavra a respeito desses rumores, né, que vai e volta, em relação à possibilidade de o atual Congresso votar uma espécie de semi-parlamentarismo, né, que, diante do medo de uma nova eleição de Lula, né, o grupo que atualmente está aí, né, você tem um terço do Senado que vai ser renovado, 2/3 ainda vão continuar porque o mandato é de 8 anos, mas toda a Câmara Federal vai passar por eleições também. Mas essa turma que aí está, né, vez ou outra, manda foguetinhos para alguns setores da imprensa, ameaçando, dizendo que pode vir a votar alguma espécie de semi-parlamentarismo para diminuir um eventual poder do presidente Lula, que por trás estaria a questão de não permitir que ele desfizesse algumas das atrocidades promovidas e patrocinadas pelo atual governo. Óbvio, você sabe primeiro o seguinte: quem governa o Brasil não é só o presidente. No sistema de 3 poderes, o presidente ele administra o executivo e propõe leis e reformas constitucionais para o Congresso Nacional. Então, quem governa as leis é o Congresso, não é o presidente. Portanto, essa história de semipresidencialismo ela é quase patética,
Porque, na verdade, o presidencialismo em qualquer país democrático do mundo ele já é mitigado pelo poder legislativo, que tem muitos poderes. No Brasil, inclusive, tem mais poderes do que em outros países democráticos, já, na situação atual. Portanto, quando você fala em semipresidencialismo, só pode ser uma visão de criar um assunto novo onde não há possibilidade. Por quê? Porque o presidencialismo foi definido pela Constituição. E quem está falando com você é um simpatizante do parlamentarismo. Eu sempre fui simpatizante e defendi na revisão de 83, de 93, perdão, eu defendi o parlamentarismo. No plebiscito. Mas, no plebiscito, exatamente. Havia, naquele momento, uma disposição constitucional que autorizava a fazer um plebiscito. O plebiscito decidiu. O Brasil é presidencialista. Isso é cláusula pétrea. Na minha opinião, não pode haver mudança por reforma constitucional, muito menos por legislação infraconstitucional. Portanto, assim, o Supremo Tribunal Federal saberá interpretar na hora adequada se alguém tentar. Esse tipo de articulação, na minha opinião, visa muito mais valorizar alguns parlamentares, entre os quais o presidente da Câmara, que quer se valorizar perante setores que não gostam do Lula. Só que o Lula demonstrou ser o mais democrata de todos os presidentes que passaram pelo Brasil. O Lula sofreu derrotas no Congresso Nacional, por exemplo, com a não prorrogação da CPMF, que tirou de um dia para o outro 50 bilhões de reais por ano da saúde. E ele engoliu seco e tocou o barco. Por quê? Porque é um homem comprometido com a democracia. Portanto, eu não me preocupo com isso, mas quero dizer que, no momento adequado, esse tipo de articulação será duramente combatida, exatamente por ser, primeiro, inconstitucional e, segundo, um assunto que não traz nada de bom para o povo. O povo quer emprego, renda, o povo quer acabar com a fome, o povo quer infraestrutura, o povo quer economia pujante. Imagine o Brasil perder meses com uma discussão dessa. Seria muito ruim para a própria economia brasileira. Aliás, em relação ao presidente Lula, como democrata e que respeita as instituições, o mesmo, inclusive, deixou-se ser preso, né, contra Exatamente. tudo que nós vimos, né, hoje inocentado das acusações, né, de todos os processos que respondeu, né, poderia ter pego um avião e fugido para qualquer outro país, seria fugir mesmo, né, que eu acho que quem não deve não tem mais. Isso me parece uma atitude que tem um peso simbólico muito forte, né, que você, diante de tudo o que passou, poderia ter deixado o país, mas se permitiu ser preso para depois, pelo mesmo caminho das instituições, sair na condição em que está hoje, em primeiro lugar nas pesquisas. E o mais importante, Robson, é que ele conseguiu aquilo que ele pretendia, que era provar que ele era perseguido por uma quadrilha de um juiz ou mais juízes e procuradores que armaram um golpe contra a democracia. Não foi contra o Lula, foi contra a democracia. Político, o Lula podia até perder a eleição. Né? Exatamente. Fraudaram a confiança de muita gente no sistema judicial. E não tem coisa mais importante para a democracia do que fortalecer um poder judiciário que gere confiança, para que as pessoas saibam que, quando são lesados, podem buscar no judiciário a reparação da lesão. O Lula levou 580 dias para sair da prisão e levou outros tantos dias para ter anuladas as suas condenações, não por falta de provas, mas por falta de crime, que é o mais importante. Então, eu creio que ele deu exemplo, é um exemplo que vai ficar para a história. Lá daqui a 100 anos, vão contar a história de um presidente que foi o melhor presidente da história, do ponto de vista da avaliação popular, que foi perseguido, foi preso, tinha a oportunidade de escapar da prisão, como você falou, mas se submeteu ao sistema institucional, mesmo sabendo que o sistema estava errado. E ele provou que estava errado, e agora é candidato com grandes chances de vencer. Por isso, mais uma vez, eu falo, os democratas, não do Partido Democrata, mas que já acabou, né? Agora é a União Brasil, os democratas, os democráticos de todo o Brasil, têm que entender a circunstância dessa eleição. Não se trata de terceira via, de quarta via, de quinta via. O PSOL deu um exemplo essa semana. O PSOL tem grandes diferenças com o PT, mas decidiu apoiar o Lula porque o que está em jogo é a democracia
patrimônio público e a normalidade do nosso país. E aí eu acho que Lula... É um reencontro do Brasil, de cada brasileiro com a sua própria Isso. História. Exatamente. E lembrar, poderia ser outro. Se fosse outro, que não fosse o Lula e que não fosse do PT, eu estaria apoiando. Mas o viável hoje é Lula com Geraldo Alckmin e com PSOL, PCdoB, uma parte da rede, o PSB, e eu creio também uma parte do PDT já está com Lula, ainda que tenha um constrangimento, porque nós não queremos, apesar das ofensas, nós não queremos ofender as decisões legítimas do PDT, mas tem muita gente do PDT que já está querendo vir para apoiar o Lula. Eu espero que o Ciro Gomes, até o final desse processo, junto com o Lupe, tenha a consciência de que não há nenhuma humilhação nisso. Ao contrário, há o desejo democrático do Brasil ser um país sério. Muito obrigado, ministro Ricardo Bezoini, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês.